Agora, o momento da palavra. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está aqui no livro de Isaías, capítulo 65. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E há um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Escondi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom. Após os meus pensamentos, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins queimados incenso sobre tijolos, assentando-se juntos às sepulturas e passando as noites juntos aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis em seus pratos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor aos meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escondestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixarei o vosso nome aos meus eleitos,
por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo um gozo, e folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a sua velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes como eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Faz uns dias já, eu falei sobre o nosso país. Falei na igreja, acho que eu falei aqui na rádio também. Um país tão maravilhoso. Um país que, se nós jogarmos semente de qualquer coisa, dá, nasce, vinga, é uma terra fértil. Quero saudar aqui a irmã Edna. Deus que abençoe a irmã Edna, o esposo, o filho, a família. Deus que abençoe minha irmã. Ela está aqui desejando um bom dia, pastor Tiago, a graça e a paz do nosso Deus. Amém, minha irmã. Deus que abençoe a irmã no nome do Senhor Jesus. Igreja de Deus, vivemos em uma terra fértil, mas em uma terra que sofre a fome. Vivemos em uma terra que não há furacão, terremoto, maremoto. Em uma terra que é abençoada por Deus. Em uma terra que dava para nós viver maravilhosamente bem nela. Mas sabe o que vem acontecendo? O pecado dessa terra vem chegando e subindo as narinas de Deus. É uma terra que de fato é uma terra cristã, que vamos dizer a sua grande maioria, não sei se a sua grande maioria crê nesse Deus, até confia, mas não se volta em fazer a vontade do Senhor. Você vê aqui que lá no versículo 1 do 65 de Isaías diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim,
Fui achado por aqueles que não me buscavam. E a um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Sabe o que quer dizer isso? O maior interessado, primeiro interessado a nos abençoar, a nos honrar, é o próprio Deus. Você sabia que nós não somos dignos? Antes de Jesus, nós não éramos dignos, e não somos até hoje, de nos achegarmos ao Pai, mas por misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo, quando nós recorremos ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Ele vem ao nosso favor. Mas você quer ver mudar mesmo a tua vida, a tua história, quando você de fato decide fazer a vontade do Senhor. Infelizmente, a nação brasileira está tomada por uma idolatria. E eu não falo só idolatria na Igreja Católica, porque muitas vezes a gente fala, a Igreja Católica tem idolatria. Esquece a Igreja Católica. Vamos falar de nós. Muitas das vezes nós colocamos um filho, um marido, colocamos um bem material, colocamos a nossa própria vida e pensamentos. Sabe, hoje a igreja não aceita mais ser repreendida, a igreja não aceita mais ser exortada, a igreja não aceita mais ser guiada pelo próprio Deus. Não aceita. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, verdadeiros com nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos pagando preços que não precisaríamos pagar. Irmã Wanda de Cotia, amém, minha irmã, está nos saudando com a paz de Deus. Deus que abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Nós não precisaríamos passar pelo que muitas das vezes estamos passando. Deus está falando contigo, viu, irmã? Irmão, muitas das vezes você está passando pelo que você está passando, não é por conta do governo, não é por conta do teu pastor, não é por conta dos teus parentes, até do teu marido, da tua esposa. Muitas das vezes você está passando por você não ouvir a voz do teu Deus. Até ouve, mas não atenta em fazer a vontade do Senhor. É a palavra hoje, porque o maior interessado em lhe abençoar. Imagina Deus dizendo para você: eis-me aqui, estou pronto a mudar a tua história, estou pronto a te abençoar. Mas como que está o teu relacionamento para com Deus, de Deus para com você? Tá tudo certo. Deus é o primeiro e Ele é o maior interessado em mudar a tua história. Ele está preparando um lugar para você morar toda a eternidade, irmã. Mas muitas das vezes eu e você pagamos preço que não deveríamos pagar, boleto que não é nosso. Sabe por quê? Por conta do nosso pecado, da nossa idolatria. Sabe, eu vim nessa semana ouvindo, ou indo para casa, não lembro, acho que foi quando eu saí da igreja na quarta-feira, na terça-feira, acho que foi na terça, eu saí e estava ouvindo um pastor falar assim: tem um pecado que nem o diabo cometeu, nem o diabo foi louco de cometer, e ele não comete esse pecado até hoje. Nem Satanás comete. Sabe qual é? Está crescendo o ateísmo. Se isso não for blasfêmia contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Jesus Cristo, filho de crente se tornando ateu, filho de crente se tornando incrédulo, se apostatando da fé. Sabe por quê? Muitas das vezes nós, como pais, não damos um bom exemplo, irmã. Irmão, Deus quer que nós venhamos arrumar a casa para que Ele venha nos honrar e nos abençoar cada vez mais. É a palavra que Deus nos manda nessa manhã hoje, e é para nos abençoar, é para nos honrar. Olha o versículo 2: estende as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Olha lá, ó. Muitas das vezes nós seguimos os nossos próprios preceitos, caminhos e pensamentos. A gente acha que por estar dentro de uma igreja nós estamos nos caminhos do Senhor.
Olha lá, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins queimados incenso sobre tijolos, assentando-se juntos a sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. São religiosos. Ontem eu estava falando para o Bruno sobre religião. Sabe que eu estou sentindo falta da participação? Vou mandar até uma mensagem aqui agora, se não esqueço. A irmã Francinete. Ela participava todo dia, né, Bruno? Mudança do número aí desse programa. Né? Irmã Francinete, se a irmã estiver ligada aí, manda pra mim. Quer ver, ó? Vou mandar aqui agora, ó, pra vocês verem aqui. A paz do Senhor Jesus, irmã Francinete. Tô aqui no programa. Lembrei da irmã agora. Se a irmã estiver ligadinha no programa, responde aí pra nós. Se a irmã não tiver, também responde, tá bom? Senti falta da irmã, mas estamos na mesma fé e comunhão, no nome de Jesus. Irmão, a religião, ela não nos une a Deus, ela nos torna hipócritas, porque nós camuflamos o nosso erro, o nosso pecado, e nós fazemos como está aqui, ó, dizendo no versículo 5: e dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Sabe, igreja, nós temos que arrumar o nosso altar, não adianta. O religioso se porta, se veste, penteia, se calça para mostrar para o outro. Agora, o que é verdadeira, se importa em agradar a quem? A Deus. Então hoje o Senhor fala com a minha alma também, viu? Fala com a tua. É hora de nós, de fato, buscarmos agradar o Senhor. Sabe por quê? Lá no versículo 7 diz assim, ó: as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor aos meus servos, para que os não destrua a todos. Aí Deus começa a falar sobre o que de fato é serva e servo de Deus. O que diz não para o pecado, sabe? O que renuncia às suas próprias vontades, o seu próprio eu, o seu ego. Sabe, eu volto a dizer, o nosso país está na situação que está o mundo. Vamos falar do mundo? O mundo está na situação que está um pé de guerra, um inferno, fome, praga, peste. Sabe por quê? Porque a humanidade tem se afastado cada vez mais e, infelizmente, muitos dentro de igrejas têm se afastado cada vez mais do Senhor, têm se afastado cada vez mais do temor e do tremor. Mas há uma promessa sobre os servos, sobre aqueles que de fato querem agradar a Deus, querem fazer a vontade do Senhor. Lá no versículo 10 diz assim, ó: para os servos e servas de Deus, que guarda a sua língua, os seus olhos, que para tomar uma atitude pensa: Senhor, eu vou te agradar, vou te desagradar, vou te desapontar. Diz assim no versículo 10: e Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor um lugar de repouso do gado, para o meu povo que me busca.
Mas a vós que vos aparteis do Senhor, que vos esqueceis do santo monte, que preparais uma mesa para fortuna, e o que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada. Hoje a humanidade sofre porque está longe de Deus. Infelizmente nós, dentro de igrejas, muitas religiões acham que estão perto de Deus e que se sentem até melhor do que o outro. Mas hoje o Senhor te chama a ser servo de Deus. Olha lá, pula para o 17. Há uma promessa sobre o povo de Deus. No 16, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as suas angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus é o primeiro que quer apagar o meu e o teu passado, jogar no mar do esquecimento, fazer de mim e de você novas criaturas, viver um tempo novo, uma vida nova. Mas hoje, infelizmente, muitos que se dizem crentes, dizem cristãos, estão vivendo a velha vida, sofrendo os velhos sofrimentos. Hoje o Senhor está dizendo pela palavra: eu quero te transformar, eu quero te libertar, eu quero restaurar as tuas forças, eu quero restaurar a tua vida, eu quero mudar a história do teu lar, eu quero fazer com que os teus filhos possam ser os representantes do meu nome, do meu evangelho, da minha graça, quando você vier a faltar. Mas deixa eu entrar na tua vida, mulher, deixa eu entrar na tua vida, homem. Você muitas das vezes chama a Deus quando a porta se fecha, quando a doença chega, quando as dívidas acumulam. Não, Deus não é quebra-galho, Deus é Deus, e sobre a mão dele está todo o poder, e ele tem poder para mudar a minha e a tua história. Muitas das vezes nós sofremos o que não deveríamos, nem precisaríamos sofrer, por não ouvir a voz de Deus. Nos tornamos religiosos, pessoas chatas, que muitas das vezes pregamos o moralismo, mas nem nós temos moral, igreja. Sabe, a palavra, ela vai hoje vasculhar a tua alma, o teu coração, no nome de Jesus. Se é para perdoar, perdoa. Se é para amar, ame. Se é para ir lá pedir perdão, peça. Poxa vida, abre os caminhos para a tua vida, para que as bênçãos venham sobre ti. Muitas das vezes, eu e você sofremos o que não precisaríamos sofrer. Olha lá o que diz no versículo 18: mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo um gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não ficarão para que outros habitem, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros venham e comam, porque os dias do meu povo serão como dias de árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a sua velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes como eles.
Muitas das vezes, mães me procuram: irmão Tiago, ora a Deus para que Deus liberte o meu filho, para que Deus cure o meu filho, para que Deus salve o meu filho, mas nem ela está curada, nem ela está liberta, nem ela está salva. Muitas das vezes, Deus quer que você tenha um relacionamento, busque ter um encontro com esse Deus, e aí Deus vai fazer a obra por completo na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, genro, nora, netos. Mas deixa Deus tratar de você, e tratar de você não com religiosidade, não te colocando mais peso, sabe? Religioso é um povo chato, é gente hipócrita, tá no pecado, tá na lama do erro, tá sabe, caminhando a passos largos pro inferno e arrotando, desculpa a palavra, mas arrotando moralidade, arrotando o que ela acha, o que ele acha que é certo, porque fulano não faz assim, fulano não faz assado. Hoje o Senhor te chama a parar de olhar para a vida dos outros. Como que está a tua vida, o teu relacionamento para com Deus? Sabe, o Brasil, o mundo vem sofrendo, tudo que vem sofrendo, sabe por quê? Porque prezam em religião, mas não prezam em fazer de fato a vontade do Senhor. Deus tem um novo tempo, uma nova terra, novos céus. Você está pronta para viver isso, irmã? Você está pronta para viver isso, irmão? Ou falta muita coisa? Entrega a tua vida na mão do Senhor. Decida fazer a vontade dEle. Porque é a promessa que Deus tem. Se você voltar lá, no versículo 10. E Sarón servirá de curral às ovelhas, e o vale de Acor, lugar de repouso para o gado, para que o meu povo que me busca. Mas vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do seu santo monte, que procurais uma mesa para si, fortuna, e que mistura vinho para o destino. Hoje o ser humano, ele quer ter, ele quer ser mais que o outro, ele quer abraçar o mundo. A Bíblia diz que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, abraçar, possuir tudo e perder a nossa própria alma. O Senhor é o maior interessado por esta palavra que nós estamos meditando aqui hoje, em te abençoar, em te honrar, em mudar a tua história, irmã. Irmão, o Senhor é o maior interessado em nos dar vitória, tanto nessa terra, porque Ele é poderoso para nos honrar na família, na saúde, finanças. Ele é poderoso para tirar essa angústia, sabe? Essa depressão, esse medo, esse pânico, essa ansiedade. Ele é poderoso para fazer você uma nova pessoa, tirar os vícios, sabe? A química do teu corpo. Quem sabe você luta para se libertar, né? Começa a dizer: Pai, eu quero fazer tua vontade, o teu querer, me ensina. Eu quero ter um encontro contigo. Ele não vai nos deixar órfãos nessa terra, porque Ele está preparando um lugar para nós morarmos, novos céus e nova terra. Então a obra dele é completa. Mas o que nos afasta da obra dele, do cuidado dele, é o nosso pecado, a nossa idolatria. Eu venho me perguntando o porquê que o ateísmo vem crescendo. Porque nós que deveríamos dar um bom testemunho, e não é dar um bom testemunho com o melhor carro da rua, a melhor casa da rua, não. Crente que compra e não paga, crente que não tem palavra, crente que jura na mentira, crente que, sabe, não dá um bom testemunho diante dos filhos. Por isso que nós não vivemos a plenitude da bênção de Deus. Prezamos muito a religião e esquecemos de fazer a vontade de Deus. Hoje o Senhor, Ele manda essa palavra e diz: volte a fazer a minha vontade, o meu querer. Até aquilo que você não pedir, eu tenho poder de fazer na tua vida, para que na tua vida o meu nome venha a ser glorificado. É a palavra, Deus seja louvado.